Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, está pesquisando informações sobre algum procedimento específico, ou também para quem é um curioso que está aí surfando as redes atrás de conteúdo informativo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de cirurgia mamária, no contexto do câncer de mama e da reconstrução mamária. A gente recém teve o Outubro Rosa e certamente a gente observa que o tema é relevante e vai continuar sendo por muito tempo. Meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis e comigo, como sempre, meu amigo, colega, parceiro, Dr. Igor Rocha, também é cirurgião plástico. E hoje nós temos a honra de conversar sobre esse tema com o Dr. Luciano Rangel, que é um profissional muito dedicado a esse tema e que, primeiramente, Luciano, é um amigo pessoal, né? Antes de qualquer coisa, né? Com certeza. Luciano, eu quero apresentar o teu currículo, mas eu vou precisar ler, tá? Porque Sim, tu é por muito favor. graduado, tá bom? Imagina. Então a gente precisa, eu vou ler aqui. O Dr. Luciano Rangel é diretor do Centro Brasileiro de Mastologia e Oncoginecologia, CBMO, é mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, tem formação em mastologia, ginecologia, oncoginecologia pelo Hospital da Mulher da Unicamp e fez fellow de ginecologia oncológica da Universidade de Sydney, na Austrália. Também é ex-professor de masto e gineco da UFSC da Unisul. Isso. Luciano, seja muito bem-vindo. Muito Bem-vindo. obrigado, Wagner. Obrigado, Igor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra para mim também poder falar sobre esse tema tão importante, tão interessante, com dois colegas que eu admiro muito. Não, um disclaimer que a gente já operou casos em comum, né? Com Em conjunto, certeza. então a gente Com tem certeza. intimidade, né? Tá certo. Legal. Bom, já vi que você é um cara bem graduado, já deu para ter uma ideia mais ou menos de como foi a sua formação aí, passando inclusive por Sydney, né? Que é um lugar bem pertinho aqui, né? Aqui do lado. Se ficar mais longe, fica mais perto. E como é que foi essa tua jornada aí na medicina, quando tu começou a medicina, para decidir, eu quero a ginecologia, quero me focar em mastologia, como é que foi isso aí? Não, mas Igor, antes da jornada, ele tem que falar do empadão goiano. Ele não gosta de arroz com piqui, mas, né, da onde ele vem, Eu não né? gosto muito, mas empadão goiano é muito bom. E pão de queijo é maravilhoso. Você é mineiro. Eu sou goiano. Goiano. Eu sou goiano. Pão de Sou queijo, mas natural de Goiânia tem Goiânia. pão de queijo também? Tem. Ah, E muito bom. Legal, Nós entendi. gostamos muito. Você nasceu em Goiânia. Nasci em Goiânia. Daí tu fez faculdade lá, como é que foi essa... Eu fiz a minha faculdade em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, né? Universidade Federal de São Paulo. E depois da residência eu fui para Campinas, porque no final da minha faculdade eu conheci a estrutura da Unicamp e vi que eles tinham um hospital só da mulher. E fui visitar um dia e me apaixonei pela instituição, pela estrutura. Achei muito legal, achei uma coisa muito séria, assim. E aquilo, naquele momento, assim, foi amor à primeira vista. Ganhou meu coração. Falei, eu quero fazer minha residência aqui. E aí foquei e a coisa, o restante Você da já história... sabia que queria a saúde da mulher mesmo. Eu decidi no 6º ano. Eu entrei na faculdade de medicina pensando em ser neurocirurgião. Não me pergunte exatamente por quê, porque eu não vou saber te dizer. Acho que eu achava interessante as coisas do cérebro, e de fato são muito interessantes, né? Naquele tempo a gente era meio menino ainda, então aquilo me fascinava muito, tudo que era relacionado às neurociências, né? E então entrei com essa ideia e eu costumo dizer que eu fui descendo assim as especialidades. Depois eu tinha um amigo muito próximo que é cirurgião em Goiânia, cirurgião cardiovascular. Aí comecei a entrar nas cirurgias com ele. Ele falou, não, acho que eu quero ser cirurgião cardiovascular. Ele virava para mim, não faz isso não, eu vou parar de chamar para vir nas cirurgias então. Aí fiquei um tempo acompanhando ele, aí tinha um cirurgião do aparelho digestivo, um outro grande amigo meu que também atua em Goiânia. Então, nas outras férias eu entrava em cirurgia do aparelho digestivo com ele, adorava, não, eu vou ser cirurgião do aparelho digestivo. E aí na faculdade, lá no 6º ano, me apaixonei pela ginecologia, mastologia, e aí falei, não,
eu acho que eu vou fazer ginecologia e mastologia. E cá estou eu. Sorte dos seus pacientes. Quase que virou Obrigado, Deus, né? Dizem muito que o cirurgião obrigado. cardíaco acha que é Deus e o neurocirurgião tem certeza, certeza. né? Certeza. Foi mal aí, neurocirurgiões e cirurgiões cardíacos, né? Tá certo. Legal, legal. Bom saber da tua história aí. Que interessante isso, né? A gente vê que, às vezes, o que tá pra nossa vida não é exatamente o que a gente espera. Tu se apaixonou pela medicina da mulher e focou em mastologia, né? Porque na ginecologia tu poderia ter ido para várias áreas, né? E a mastologia é uma delas, né? Exatamente. E é bem interessante também. O que eu achei legal, assim, foi que durante a formação de médico, na faculdade de medicina, eu tive a oportunidade de me apaixonar por várias coisas. Então, foi um desfrute, né? Do caminho, né? Uhum. Não necessariamente, porque eu nem sabia em que fim que eu ia chegar, né? Mas eu percorri o caminho de uma forma muito prazerosa. Eu gostava de Certamente quase essas tudo. paixões anteriores, elas contribuíram para tu ser um cirurgião, mastologista e ginecologista melhor, né? Eu acredito que de alguma forma, né, sempre contribui, né, Uhum. para nossa formação, assim. Tinha uma época que eu era chamado no hospital de clínico, porque eu gostava de coisas de clínica também. Então o pessoal olhava, você não vai fazer cirurgia, você é o clínico. Tinha um professor que olhava e brigava, não, você é clínico, clínico! Legal. Luciano, vamos falar de mama agora, então, e de câncer de mama, claro que é o tema central. Hoje em dia, como é que está a situação do câncer de mama no Brasil e no mundo, assim, do ponto de vista epidemiológico, qual é o impacto, assim, disso? Wagner, o câncer de mama, né, infelizmente ele está aumentando a sua incidência, né? O comportamento da doença, a história natural da doença, Wagner e Igor, ele tem modificado bastante ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? Uhum. Quando eu me formei lá, em 1999, o câncer de mama era uma doença basicamente assim de mulheres com mais de 50 e mais comumente ainda mais de 60 anos. Uhum. E raramente, excepcionalmente, nós víamos mulheres com 40, 45. Era um evento raro, né, na casuística dos hospitais onde a gente estudou, que eram hospitais públicos, centros de referência renal. Muita gente, mesmo assim, a gente via poucos casos. Eram raros as situações de câncer de mama em mulheres jovens. E isso hoje mudou. A gente tem hoje 50% das mulheres acometidas, elas têm menos de 50 anos. Uau, isso quer dizer 50%? que elas... 50%. Uau. Isso quer dizer que elas podem ter 45, 40, 35, Sim. 32, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que nos Mudou em relação preocupa, antigamente. mudou em relação Isso antigamente. se deve a quê, assim? Essa é uma questão muito interessante. Talvez a gente não vai conseguir responder tudo isso do ponto de vista científico, porque é um tema que não está na prioridade da ciência, né? Porque você não, ao descobrir o que está motivando isso, você não gera assim um medicamento, alguma coisa que possa ser... Alimentação, enfim, né? Mas eu acredito que isso tem muito a ver com nosso modo de vida ocidental, Estresse alimentação, estresse. Melhorou tudo. De pensar que hoje é muito difícil você comer um alimento natural, né, livre de agrotóxico. Uma outra coisa que ninguém fala, mas eu acho que é muito importante, nós vivemos no mundo uma pandemia de obesidade, né? O consumo de açúcar. O açúcar é a droga mais fantástica que o ser humano já inventou em todos os tempos, né? Lá em 1500, quando o Brasil foi invadido ou colonizado, como vocês ou a nossa plateia preferir, nossa audiência, a média de consumo de açúcar por habitante era em torno de 500 gramas por ano. Em 2020, essa conta foi refeita por habitante por ano no mundo, né? A média mundial, média, né? planeta Terra, 500 gramas por ano. Sim. Ou seja, em 50 semanas, né? 500 gramas. Sim. Você sabe qual que é a média lá? Qual que era em 2020, essa média mundial? 50 quilos. Uau. 50 quilos. Lembrando que isso é média. A gente tem países no mundo que as pessoas são bem magrinhas, comem pouco açúcar. Eu não sei se eu como tudo isso não, viu? E tem outros que comem mais. é uma população muito obesa, né?
Eu suspeito que aqui no Brasil essa média é ainda mais alta. Né? Que nós estamos mais próximos assim, de uma média dos Estados Unidos, que eu acredito que tranquilamente deve chegar nos 100 quilos por ano. Sim. Então, eu acredito que isso está, sem Tem dúvida relação, nenhuma, né? relacionado, né, com esse aumento da incidência do câncer de mama. Então, respondendo à pergunta inicial que o Wagner me fez, para esse ano de 2024, no Brasil, né, serão 73 mil casos novos até o final do ano e 18 mil mortes. Uau. 50% desses casos em mulheres com menos de 50 anos. Então, a gente tem nos ambulatórios de mastologia hoje uma população que, em termos de idade, ela é heterogênea. Tem jovem, tem meia-idade e tem idosa. Né? E como é que funciona o rastreamento desse câncer aí? Que idade começa? Quais exames pedir? Vai num médico clínico geral? Tem que ir no ginecologista? Então, o rastreamento, né? Talvez eu tenha a impressão assim que muitas pessoas não têm exatamente uma ideia muito clara do que significa fazer rastreamento. Né? Rastreamento significa eu fazer um exame qualquer, né, numa população de pessoas assintomáticas, numa certa periodicidade de tempo que se repete naquela mesma frequência, né? E o que eu quero, no final das contas, é reduzir a mortalidade por aquela doença. Então, quando eu falo de rastreamento de câncer de mama, nós vamos utilizar um exame que, no caso da mama, o exame que demonstrou ter o maior impacto na redução de mortalidade é a mamografia. Então, nós vamos usar a mamografia numa certa periodicidade, e nesse caso anualmente, né, a partir dos 40 anos, numa população de mulheres assintomáticas. Significa que elas não têm queixa nenhuma, não estão sentindo nada. Para elas, a mama delas está tudo bem, está tudo normal, mas elas vão fazer mamografia uma vez por ano. Para que, lá no final das contas, a gente consiga reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. Isso feito de forma sistemática, se abrangendo a população por completo, isso promove uma redução de mortalidade pelo câncer de mama em torno de 30%, 40%, dependendo da população, dependendo da casuística. É claro que a mamografia ela é um primeiro exame. Muitas pacientes podem precisar de uma ultrassonografia complementar, porque a mamografia, muitas vezes, e sobretudo nas mulheres mais jovens, ela vai enxergar a mama muito densa, muito brancona, assim, a gente não vai ter uma boa definição dos nódulos, principalmente. Mas é o único exame que enxerga microcalcificações. E aí, se eu quero diagnosticar numa fase bem precoce, por exemplo, o carcinoma in situ, muitas vezes ele é representado única e exclusivamente por microcalcificações. Então, não posso prescindir da mamografia. E o ultrassom viria complementar a mamografia, sobretudo nessa faixa etária mais jovem, de mamas mais densas, para aumentar o nosso poder de visão sobre os nódulos. Mas aqui eu faço uma ressalva muito importante. Eu trabalho tanto na rede pública quanto na rede privada, e a gente vê uma heterogeneidade muito grande na qualidade dos exames. E eu gosto sempre de falar que a qualidade dos exames ela é de uma importância fundamental. É imprescindível que nós trabalhemos com exames da melhor qualidade possível. Te refere à mamografia também? Porque eu sei que o ultrassom ele é operador dependente, depende do médico que está fazendo. Mas a mamografia também? Também. É muito importante, tem diferenças abissais entre as mamografias. Questão de laudo da qualidade da estrutura do raio? A imagem, a imagem, o laudo, tudo. Uau. Então, as pacientes, no final das contas, elas precisam se aconselhar, né? Isso falando da rede privada, principalmente, para saber aonde que elas devem fazer o exame. Procurar conversar com profissionais que estão ligados, direto ou indiretamente, esse negócio da saúde mamária e ter boas indicações de onde fazer os seus exames. Porque isso muda bastante coisa. Não, sem dúvida. Imagino. E, Luciano, fizemos o rastreamento e identificamos alguma suspeita de câncer de mama. Como é que é o diagnóstico, assim, na prática? Sim. O diagnóstico de câncer de mama, na prática, né, na maioria das vezes, ele é feito através de uma biópsia de agulha grossa.
Existem algumas variações desse exame. Existe a biópsia de agulha grossa assistida a vácuo, que é também chamada de mamotomia. Ela se presta mais a microcalcificações ou a lesões muito pequenas, menores do que meio centímetro. Ela tem daí uma acurácia superior à biópsia de agulha grossa convencional. Mas para a ampla maioria dos casos é a biópsia de agulha grossa. Se a lesão é melhor vista pelo ultrassom, nós vamos guiar essa biópsia pelo ultrassom. Se ela é exclusivamente vista pela mamografia, nós vamos guiar pela mamografia, um procedimento que se chama estereotaxia. Em geral, é assim que se faz. Há muita dúvida ainda a respeito da punção de agulha fina, punção aspirativa de agulha fina. Sim. É um método praticamente em desuso. Ela, para finalidade de diagnóstico, ela não tem muita relevância. Então, o ideal é que quem for pedir biópsia de mama, peça sempre de agulha grossa. Ou se for microcalcificação, se for uma lesão da muito pistolinha? pequenininha, é da pistolinha. Ah, tá. Da pistolinha. A mamotomia, no caso de microcalcificação, ela é bastante superior ou lesões menores do que meio centímetro. Né? Entendi. Interessante. Legal, legal. Bom, fez o diagnóstico, câncer de mama. Como é que é planejado a terapêutica desse tumor? Sempre faz cirurgia? Faz quimioterapia, radioterapia? Como é que é a indicação? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Tudo que a gente está falando aqui até agora é muito interessante, mas eu fico com a impressão que ali na cabeça das pacientes, né, das pessoas de uma forma geral, o tratamento é sempre cirurgia, e quimioterapia e radioterapia, né? Mas antigamente até era assim, mas hoje não. Hoje ele é um tratamento muito personalizado. E essa personalização, ela depende do resultado de um segundo teste feito na amostra de biópsia chamado imunohistoquímica. Então, existem ali algumas variáveis imunohistoquímicas que são estudadas e na dependência da combinação dessas variáveis, do que vem nessas variáveis, esses tumores são classificados de formas diferentes. E aí eles recebem tratamentos diferentes também. Então, por exemplo, pacientes que têm um tipo de imunohistoquímica chamado triplo negativo, é quase que invariavelmente um caso em que o tratamento deve começar pela quimioterapia. E aquelas pacientes com tumores com receptores de estrogênio e progesterona bem fortes, essas pacientes quase que invariavelmente também vão começar seu tratamento pela cirurgia. Então é completamente diferente. Conforme o tipo do tumor, é um tratamento completamente diferente. E pode ser que a paciente nem precise fazer quimioterapia porque ela tem uma imunohistoquímica totalmente favorável ao tratamento cirúrgico e a complementação com hormonioterapia depois. Radioterapia também nós utilizamos para muitos casos, né? Um tratamento adjuvante da maior importância. Eu sei que quem faz reconstrução mamária não gosta muito de radioterapia. A gente vai entrar nesse tema aí. Ela é necessária muitas vezes, e né? queira ou não, o tratamento do câncer é a prioridade. Com certeza. Né? Isso aí não pode haver dúvidas quanto a isso, né? Sem dúvida. E tu comentou justamente da hormonioterapia, né, Luciano? Muitas pacientes acabam, depois desse tratamento inicial, seja com cirurgia, quimio e rádio, necessitando da hormonioterapia. E quanto tempo a pessoa usa? Existem critérios de cura? Dá para se falar em cura? Que é uma palavra forte, né? Não, mas dá para falar. Hoje, as pacientes que são bem acompanhadas, que fazem um rastreamento legal, que são diagnosticadas precocemente, a gente pode falar tranquilamente em mais de 90% de cura. A palavra cura, a gente não precisa ter medo de falar. 90%. Mais de 90%. Se fizer aquele rastreamento que você falou ali, acompanhar diagnóstico inicial, né? A chance de cura é altíssima. Altíssima. Independente do tipo de tumor. Os 10%... Os luminais são os mais curáveis, né? Aqueles com receptores positivos são doenças que têm melhor prognóstico. Os triplo negativos tendem a ser um pouco mais agressivos, portanto a sua taxa de cura baixa um pouquinho. Mas o que eu tenho visto mesmo em tumores triplo negativos é que um diagnóstico feito precocemente, tratamento instituído logo, bem feito, a chance de cura é muito alta. E você falou ali que a mamografia é indicada a partir dos 40 anos, né? Correto. Tem algumas pacientes que vêm para nós plásticos que chegam lá 30, 35, 37
e elas perguntam, eu tenho história na família e tal, vamos fazer mamografia, porque eu tô preocupada e tal. É indicada a fazer o exame nessas pacientes de 30 anos, quando tem uma história familiar positiva de primeiro grau, mãe, irmão, enfim, ou espera os 40 anos mesmo, independente de ter história familiar positiva ou não, para câncer de mama? Então, isso muda um pouco as coisas, né? Às vezes muda bastante. Quando a gente tem uma história familiar e quanto mais casos existem na família, né? Quanto maior a proximidade genética entre essas pessoas, maior preocupação isso vai nos causando também, porque fica assim bastante suspeita a ocorrência aí de uma mutação genética nessa família, né? Aí é que eu queria chegar aí. E aí, se tem uma mutação genética, quem é portador dessa mutação genética, teoricamente, assim, está em rota de colisão, né? Gostei da analogia. Tem coisas que a gente pode fazer para evitar essa colisão, né? Felizmente, tem bastante coisa que pode ser feita, né? Mas vamos supor uma história de uma família, então, que tem ali alguns casos de câncer de mama, né? Se tiver de ovário também, isso acrescenta mais risco, né? Mas essas pessoas não têm condição de fazer o teste genético. Então, o ideal seria a gente considerar todas as mulheres dessa família como sendo pacientes de alto risco. Mesmo sem o diagnóstico... Mesmo sem o diagnóstico da genética, né? Pelo menos do ponto de vista de rastreamento, Sim. a gente precisa fazer essa Que é um leitura. exame meio caro, esse é do BRCA1, 2 lá, né? Esse teste genético. Ele é caro, o SUS cobre isso? Como é que funciona? Não cobre. Existem testes que vão desde somente a análise do BRCA1 e 2 até painéis que contemplam ali 140 genes, mais ou menos, né? Interessante. Essa avaliação feita por um geneticista ou mesmo um oncologista com experiência em oncogenética, com especialização em oncogenética, né? Hoje é quase que uma área de atuação já dentro da oncologia. Ele vai poder analisar caso a caso e ver qual que é o melhor tipo de teste genético para aquela paciente, para aquela família. Entendi. Então, tem algumas particularidades também que vão depender muito do heredograma, né? Daquela arvorezinha genealógica ali, né? Que você vai colocando os parentes E todos. quando a gente fala disso, todo mundo acometidos, lembra da Angelina Jolie lá, né? Que Eu ela lembrei dela também. ela fez o teste genético. Então fez o teste genético, deu positivo, tá indicado fazer uma mastectomia profilática aí nessa paciente Preventiva que tem preventiva, mesmo, né? Aí, mesmo que a paciente não tenha câncer, né? A ideia de fazer a operação seria justamente evitar a ocorrência da doença. Ou seja, está em rota de colisão, nós vamos angular um pouquinho para sair da rota de colisão. E aí é que entra o papel da cirurgia profilática, né? Da cirurgia redutora de risco. Interessante. Tu vê que hoje em dia a gente consegue prever, ou, enfim, tu vê que geneticamente aquela paciente tem uma alta chance de desenvolver um câncer no futuro, você já preventivamente atira a mama dela, que você está evitando que ela venha a ter um tumor e talvez morra, né? Enfim, apesar de ter uma chance de cura alta, né? Bem legal essa parte. Desenvolveu muito, né? Eu acho que agora está muito em foco isso, principalmente depois dessa atriz aí, né? É um avanço extraordinário. Eu já tive algumas pacientes que vieram pedir mesmo e, se eu não me engano, talvez ela tenha visto esse mais específico aí. Era algo tipo de 10 mil reais, assim, o negócio de teste genético que ela veio me falar, porque ela pediu para eu solicitar. Eu falei, olha, eu nem sei o que tem que pedir, vai no geneticista. Ela foi. E ela falou, doutor, não fiz só meia dúzia lá, porque era 10, 12 mil reais. Eu falei, eu acredito que dá para, né, escolhendo também de acordo com teria aquele teste que seria o melhor para aquela pessoa, né? Mas não que não haja nenhum benefício ela fazer um teste menor, né? Os outros também são cabíveis, exatamente. Podem trazer uma informação relevante e que permita a gente tomar as melhores Daí a importância de tu ir em alguém que nem você falou, que tem uma experiência nisso, que tu falou, virou uma área já, né? Oncogenética, enfim. Exatamente. Né? Legal, interessante. Falando só para fechar a questão, né? Daquela população que a gente sabe que não vai ter condição mesmo de fazer teste genético, aí rastrear mais cedo. E aí, nesse caso, nós deveríamos usar mamografia da melhor qualidade possível, de novo,
e ressonância magnética de mamas. Quando começa isso? 10 anos antes da pessoa mais jovem acometida na família. Exemplo, a mãe teve um câncer de mama aos 45, então vamos começar aos 35. Interessante. Esse é o protocolo de rastreamento para pacientes de alto risco. Luciano, e bom, descobrimos o câncer, fizemos a cirurgia. Eu sei que tem várias variações no porte da mastectomia, que é a retirada da mama. Pode tirar só o tumor, setor, quadrante, tem áreas específicas que envolvem o tumor, ou tirar a mama inteira. Mas agora eu quero partir para o que nos toca também, que é a questão da reconstrução mamária. Como é que tu aborda o paciente lá, fez o diagnóstico, planejou o tratamento cirúrgico, e como é que se fala em relação à reconstrução mamária? Qual é a preocupação? É imediata? Pode ser num outro momento? Como é que se define o timing dessa reconstrução? Então, de novo, também é uma questão assim extremamente personalizada, né? Não é igual para todo mundo, né? Nós não podemos jamais... Isso é uma mensagem para as pacientes ou futuras pacientes que estão nos ouvindo aqui, né? Não dá para pegar a história da conhecida e achar que o que vai acontecer com ela, a programação cirúrgica dela vai ser exatamente a mesma. Não. Cada pessoa vai ter um planejamento bastante personalizado, específico para o seu caso, para a sua situação. Eu acho que nós hoje, a gente pode dizer aqui, eu e vocês, né, que nós temos o privilégio de sermos um mastologista e 2 cirurgiões plásticos nesse momento atual da história. Porque o avanço que as nossas especialidades atingiram nesse momento, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Nós vimos de um background, de um passado, em que há 40 anos atrás a mulher tinha um carcinoma in situ da mama, a forma mais inicial de câncer de mama, ela fazia uma mastectomia Halsted, que tirava os 2 músculos peitorais, tirava quase toda a pele da mama de uma parte do tórax, e o cirurgião plástico, ele tinha que se virar nos 30 para dar conta de fechar aquela ferida. Esse era o papel do cirurgião plástico. Não era nem reconstruir a mama, era só fechar. Se ele conseguisse fazer uma pele chegar na outra e fechar o defeito cirúrgico, ufa, graças a Deus, né? Esse era o papel do cirurgião plástico naquele momento, né? E obviamente que isso incomodava todo mundo, incomodava pacientes e médicos, e os nossos antepassados cirurgiões queriam muito mais e muito melhor do que isso. E é justamente por isso que as coisas evoluem, pela insatisfação, né? Sim. Então nós estamos num momento bastante privilegiado. Do ponto de vista da mastologia, a mastectomia, retirada da mama inteira, hoje ela é uma cirurgia de exceção. Ela é uma cirurgia de exceção. Por quê? Nós temos hoje dados de literatura que mostram que o tratamento conservador, do ponto de vista oncológico, o tratamento conservador associado à radioterapia, ele cura tanto quanto ou mais do que a mastectomia. Em termos de sobrevida total da doença é a mesma coisa, porque o que vai definir isso são os tratamentos clínicos, a quimioterapia e tal. O tratamento cirúrgico, obviamente, muito importante também, mas a quimioterapia, o tratamento sistêmico tem um papel extremamente importante. Mas a cirurgia conservadora, ela tem uma recidiva loco-regional, quando associada à radioterapia, muitas vezes menor até do que a própria mastectomia. Mas ela preserva a qualidade de vida dessa paciente, a autoestima, né? Antigamente, nós fazíamos cirurgia conservadora só para tumores muito pequenininhos, nódulos muito pequenininhos. E hoje, graças à evolução do conhecimento da cirurgia plástica, da oncoplastia, né, se pode fazer cirurgia conservadora em praticamente qualquer situação, né? Existem hoje técnicas de oncoplastia extremas em que situações onde antes era impossível você pensar num tratamento conservador, era uma indicação de mastectomia. Hoje, com as técnicas que vocês utilizam da cirurgia plástica, né, adaptações de técnicas de mamoplastia para situações oncológicas, é possível preservar essa mama dessa paciente, dar para ela uma autoestima melhor, uma sensação tátil, né, um aspecto mais natural da mama. Então, tudo isso é muito revolucionário. Tanto a progressão da mastologia associada à oncologia clínica, radioterapia,
no avanço das taxas de cura dessas pacientes, quanto a possibilidade que, através dessas técnicas cirúrgicas bastante modernas, muito avançadas, a gente poder utilizar procedimentos cada vez menos agressivos, né? menos mutiladores mesmo, né? Essa é a palavra, menos mutiladores, né? Preservando a autoestima da mulher e uma silhueta verdadeiramente mais natural com aquilo que é dela, que é próprio do corpo dela, né? Mas, obviamente, a gente também não pode aqui dizer que não existe espaço mais para mastectomia. Ainda existem, sim, indicações de mastectomia que a gente não consegue resolver com cirurgia conservadora, e é justamente aí que reside a indicação da mastectomia ou a mastectomia profilática, né, para evitar o câncer de pacientes com a síndrome genética, né? Sim. Então, aí temos as técnicas de reconstrução mamária pós-mastectomia, que pode ser imediata. Isso que eu ia falar. Ou tardia. Às vezes tu não reconstrói na mesma cirurgia que tirou o câncer, né? Às vezes tu não. tira, tem que fazer uma quimio, rádio, esperar, esfriar aquele processo, até porque pós-radioterapia, a reconstrução de mama tem as suas particularidades. Tem. Né? A pele fica muito mais com muito mais fibrose. Às vezes não consegue só com prótese, às vezes tem que usar tecidos do abdômen, das costas, ou botar expansor, enfim. São várias técnicas de reconstrução aí que mudam muito para pacientes que fizeram radioterapia, né? Por isso que eu digo que hoje a gente é privilegiado. Hoje a quantidade de recursos que vocês têm, né? Isso era inimaginável há 20 anos atrás. Quando eu saí da residência, o cenário era outro. Você viveu não isso? Não tinha a possibilidade de oferecer nem 1/3 do que hoje se pode oferecer às pacientes, né? Então, eu acho muito gratificante nós estarmos aqui nesse momento. Acho que o próximo passo é o dia que a gente conseguir inventar uma coisa que realmente vai curar todo mundo, né? Terapia gênica, uma né? terapia coisa assim, gênica, né? Um negócio assim. Mas como cirurgião aqui falando, né? Eu me sinto privilegiado de estar nesse momento vendo tudo que a cirurgia plástica pode oferecer para as nossas pacientes e o que a mastologia, aliada às suas especialidades afins, também pode oferecer. Mas, Luciano, vou compartilhar aqui a minha experiência no HU, que eu sou preceptor lá da cirurgia plástica. Claro, é uma população enviesada, porque é específica da população que chega até o hospital. Sim. A gente ainda tem muitas pacientes com Mastectomia. mastectomia e que não fizeram reconstrução. Elas têm o seio contralateral, ainda original, preservado, e do outro lado não tem nada. Mas eu quero sair um pouco da parte técnica e ir para a parte humana aqui. Perfeito. Qual que é a tua percepção, assim, o que o seio representa na identidade da mulher? Para mim, acho que ele representa muito, sim, representa muito. Ele está visceralmente ligado à identidade da mulher, né? É o que define visualmente uma mulher, é a silhueta da mama, né? Porque a mulher pode ter o cabelo curto, o cabelo comprido, ela pode se vestir de uma forma ou de outra, tudo, mas a silhueta da mama, né, é uma das coisas mais importantes na definição, né, de um fenótipo feminino, né? Então, acho que é muito importante. E acho que tem uma importância não só da autoimagem, né, mas de tudo que a mama representa como fonte de alimento para o filho, né? Você imagina um ser que sai de dentro do corpo da mulher, que ela deu vida, que ela gerou ali no seu ventre pelos 9 meses, e que durante os primeiros meses de vida ele vai ser nutrido exclusivamente por um órgão dela. Isso é uma coisa, se a gente parar para pensar, né? isso é extraordinário, né? Então pensa no significado disso, uma mãe nutrindo o seu filho. E a mulher brasileira, não sei se por a gente viver num país tropical, mas ela é muito exigente com as mamas, né? Então, para a mulher, às vezes, nós, como olhando, nossa, mas fizemos reconstrução, tá linda essa mama, e às vezes ela não se aceita ainda, né? Apesar de, para nós, cirurgiões, olharmos e falar, pô, esse trabalho ficou bom. Mas às vezes elas não... E a mulher que tem o câncer, que faz mastectomia, por mais que hoje em dia tenha melhorado as técnicas de reconstrução, a gente tem prótese, tem expansor, tem retalhos, enfim, a gente tem que saber que a mama dela dificilmente vai voltar a ser como era ou melhor do que era, né? Então, às vezes a gente tem que cuidar
com essa parte psicológica do Essas paciente. expectativas, né? Expectativa, alinhar expectativas com o paciente, porque... A doença, ela impõe uma perda, né? O que é difícil é lidar com isso, né? A doença, ela impõe uma essa perda é encarada como um luto, né, Luciano? Quem estuda pacientes que perderam a mama por conta de câncer, de tratamento, as fases do luto que a gente vive quando perde um ente querido, a mulher sente com relação ao seu próprio corpo, né? Com certeza. E é plenamente compreensível, né? Sim. Ainda eu queria voltar um pouquinho naquela pergunta que você me fez sobre a importância da mama para a mulher, né? Então, eu queria dizer ainda que ela tem essa importância de nutrir o filho, que eu acho um vínculo, assim, que nós homens talvez nunca vamos compreender ao todo, né? No seu, na sua amplidão, né? Mas ela tem também um papel importantíssimo como órgão de prazer, né? De dar prazer para ela, para o seu companheiro, né? de um relacionamento íntimo. Então, a mama, ela é repleta de significados, né? Não sei nem se a gente consegue aqui esgotar todos os significados que ela tem. E acho que isso foi uma das coisas, voltando lá no começo da nossa entrevista, quando me dei conta disso, do quanto esse órgão era importante, né? Eu me apaixonei pela mastologia e tive vontade de cuidar, então, das mamas das mulheres. Legal. Bom, Luciano, pode. Falando da reconstrução mamária agora, a gente comentou já as várias opções, o Igor comentou. A gente pode, na cirurgia da retirada do câncer, fazer uma reconstrução imediata com prótese. A gente pode colocar um expansor para a gente ter mais pele e depois trocar o expansor por prótese. Só para quem não sabe, expansor é tipo uma prótese vazia que você vai enchendo aos poucos para expandir o tecido e depois fazer uma reconstrução com prótese definitivamente. Né? Porque, que exigiria 2 cirurgias pelo menos, né? Cirurgias pelo menos. A gente pode usar o músculo das costas, que a gente chama de grande dorsal, associado à prótese. Podemos usar o músculo reto abdominal também. Enfim, e tem várias outras que eu não vou entrar nos detalhes. Hoje, tem algum desses métodos de reconstrução que há uma tendência de ser a preferência? A preferência hoje é reconstrução pós-mastectomia, primeira opção, né? Na imensa maioria das vezes, eu entendo que seja reconstrução com prótese. Né? Uma cirurgia que dá bons resultados estéticos, né? Ela não é tão agressiva quanto a mobilização de retalhos de outros locais do corpo, né? Então, nós entendemos e temos observado no cenário atual que a reconstrução com prótese ela tem um papel muito importante na reconstrução mamária atual. E com o desenvolvimento dessas técnicas de retirar cada vez menos e radioterapia, enfim, a gente consegue fazer mais vezes isso do que antigamente, né? Antigamente era quase impossível você botar uma prótese e ter uma mama novamente, né? Hoje em dia é muito mais, né? São realmente poucos os que precisam... Poucos não, mas eu diria que é bem menos os que precisam de um retalho, de um reto abdominal ou um grande dorsal, enfim. A não ser nesses lugares, que nem o Wagner falou, que a população ali que acaba tendo um acesso um pouco mais difícil, ou de repente quando teve o diagnóstico já estava mais avançado, o tumor, isso acaba também prejudicando. Eu aqui ainda falando de Floripa, né? O Brasil tem muitas realidades distintas de Florianópolis, então imagino que haja dificuldades muito maiores, né? Tem pacientes que fazem só cirurgia higiênica, né? Só para melhorar a qualidade de vida mesmo, nem pensa em reconstrução, né? Igor, vou te contar uma história. Quando eu estava na residência lá em Campinas, a gente tinha cirurgias com reconstrução mamária, eram sempre às quintas-feiras, né? E naquele tempo tinha um cirurgião plástico que era muito querido, todos os alunos que ele formou lá na Unicamp, os residentes, a gente gostava muito dele, ele era mesmo um cirurgião muito habilidoso e provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, era o Dr. Merlin. Ele já era um senhor naquela época, mas ele tinha uma habilidade cirúrgica, uma delicadeza para operar, era bonito de ver o Dr. Merlin fazer cirurgia. E as cirurgias todas de reconstrução mamária, sabe quais eram? TRAN, reto abdominal. Que é, a maior de todas, né? É a maior de todas. E quando bem feita, vamos combinar que fica muito legal, né? Ficava linda, ficava linda. Eu gosto bastante também. É uma cirurgia trabalhosa, mas trabalhosa, né? E hoje
né, uma indicação mais bem mais Bem mais restrita, né? restrita, Você deixa para os Sim. casos Aham. muito específicos, né? Uhum. Mas naquela época era mais ou menos o que tinha. O homem era fera em Tinha- tran. Era fera em tran. Dr. Merlin. Ah, legal, interessante. Muito legal. Merlin. Bom, aqui eu acho que... Tem mais um detalhezinho que ele não vai fugir aqui. Luciano, Oi. e como é que está a relação da mastologia com a cirurgia plástica? Porque hoje muitos pacientes chegam ao mastologista, com, né, diagnóstico, câncer de mama, vai retirar, vai fazer o tratamento, e muitos fazem a ponte com o cirurgião plástico para fazer a reconstrução, ou muitos acabam na formação, inclusive dos mastologistas atuais, Sim. ganhando destreza a fazer a reconstrução com a sua própria equipe. Como é que tu vê isso? Existe alguma restrição a isso? Essa discussão, pelo menos, ela é... Sim, Viva. essa discussão ela É quente. ela é quente, né? Ele não Como ia é que eu vou escapar, né? falar de dois sobre cirurgiões isso aqui plásticos, na, ele agora na tá, frente de Eu quero ver ele se defender. na frente de dois amigos, né, que eu gosto muito, são cirurgiões plásticos e eu pertencente à classe dos mastologistas, né? Mas enfim, eu acho que tudo isso começou no momento em que se percebeu que havia no Brasil e no mundo, talvez, uma necessidade de reconstruir mais pacientes e a gente não tinha mão de obra suficiente para isso. A gente não tinha. Né? A gente tinha um déficit muito grande de pessoas com treinamento propício, especializado para a reconstrução mamária. Até porque a reconstrução mamária, como a gente acabou de falar aqui, é uma coisa relativamente nova. Né? Eu acredito que até dentro da cirurgia plástica é um tema de 40 anos para cá. Sim. Né? O Dr. Merlin era um grande cirurgião plástico, um professor, né, da maior grandeza, e era o tran que ele fazia naquela época. Nós estamos falando de 2000, 2001, né? Não 20 faz anos tanto atrás, tempo assim. Sim. Né? Claro, já tinha alguma coisa de grande dorsal, já tinha gente começando a colocar uma prótese, os resultados não eram os melhores, né? A radioterapia era muito diferente da radioterapia atual, então as complicações sobre uma prótese eram também muito ruins, isso desencorajava continuar utilizando, né? Então acabava que o retalho tinha uma preferência porque tolerava melhor a radiação também. Mas isso surgiu a partir do momento que se detectou que as mulheres precisavam de reconstrução. A gente reconstruía muito pouca gente, né? E a maioria sequer tinha oportunidade. Então isso mobilizou tanto cirurgiões plásticos como mastologistas. Eu vejo hoje que dentro da cirurgia plástica tem mais gente também interessada em se aprofundar pelos caminhos da reconstrução E virou um mamária. nicho. Tem cirurgiões que só fazem isso. É uma área de atuação hoje, área de seja atuação, da cirurgia plástica ou da mastologia. A oncoplastia hoje é um capítulo específico e acredito eu que extremamente importante dentro da cirurgia plástica e da mastologia. Então, a partir daí, nós começamos a ter mastologistas que foram buscar treinamento com cirurgiões plásticos, porque a cirurgia reconstrutiva sempre foi, né, da esfera da cirurgia plástica. Então, os primeiros mastologistas no Brasil que se propuseram a fazer isso foram treinar com cirurgiões plásticos dentro e fora do país. E nós tivemos realmente alguns profissionais que se tornaram bastante qualificados, que realizaram treinamentos muito bem conduzidos, extensos, e passaram a dominar bastante essas técnicas e depois transmitir isso aos médicos brasileiros através ou da residência médica, que hoje a residência de mastologia hoje é mais longa do que ela era no passado, justamente para que, entre outras coisas, os mastologistas tenham contato com as técnicas de cirurgia reconstrutora da mama, recebam esse tipo de treinamento, né? E tem cursos que a própria Sociedade Brasileira de Mastologia oferece no país, são certificados para treinamento dos mastologistas. Então hoje o que a gente vê no país, né, é que nós temos cirurgiões plásticos que se dedicam a fazer reconstrução mamária, que estão estudando isso, que estão desenvolvendo isso e que fazem de forma brilhante.
e tem mastologistas que também estão estudando, estão se dedicando e que também fazem de forma brilhante. Há uma convivência. No começo havia um pouco mais de tensão, porque obviamente houve uma invasão da área da cirurgia plástica, mas com a intenção de poder popularizar mais o acesso à reconstrução mamária, né? Isso de fato aconteceu, né? Hoje a gente tem reconstrução mamária até em cidade do interior do Brasil, né? Mas hoje eu acredito que nós chegamos num ponto de uma convivência mais pacífica entre as duas A gente especialidades. está em paz aqui, tá, gente? Tranquilo. Não, e vamos fazer uma meia-culpa, né? Tem muito plástico que não sabe fazer mesmo, ou não tem interesse em fazer e acaba, que nem você falou, acaba deixando de fazer uma reconstrução porque o colega às vezes chamava o cirurgião plástico lá e falava, isso aí eu não sei fazer, ou eu não faço, não sou conveniado ao plano, quanto é que eu vou receber? Então, acho que isso fez um pouco também uma meia-culpa dos plásticos de o pessoal da mastologia acabar aprendendo e fazem muito bem, como você falou. Sim. Nada contra, eu acho super interessante, legal, e ninguém sabe tudo. Várias vezes eu tenho colegas mastologistas também que fazem reconstrução oncoplástica e chamam a gente às vezes para ajudar também, né? Sim. Assim como nós plásticos chamamos outros plásticos para ajudar em outras cirurgias, eu acho que só agrega, né? Não tem essa coisa de rivalidade aí. O que eu considero assim muito importante é que a gente tenha primeiro assim a segurança do que a gente está fazendo, tem um bom treinamento, né? Investir mesmo em treinamento, na prática das cirurgias, no estudo pormenorizado, né? Pegar mesmo os livros de oncoplastia, estudar bastante as técnicas, assistir muito vídeo, depois ir para a parte prática, treinar bastante, né? E ter a humildade de saber, olha, eu tenho segurança de ir até aqui e não vejo nenhum problema em ligar para o cirurgião plástico, aquele que você já tem um contato mais próximo e que tem um conhecimento mais avançado naquele assunto e pedir ajuda para ele. Não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Esse é o grande ponto de qualquer cirurgião, né? A gente Humildade, tem que saber ter até onde pode ir, né? Vou até onde eu sei que eu consigo fazer bem feito, com segurança, e só vou trazer benefício para essa paciente, não vou causar prejuízo pela minha falta de conhecimento e habilidade no assunto, né? Perfeito. Então, a partir daqui eu vou contar com o suporte de alguém que eu sei que está mais à frente nesse assunto, que consegue resolver melhor e que vai me ajudar a entregar para essa paciente um resultado melhor para ela em todos os sentidos. O que não quer dizer que cirurgia não complica, né? Cirurgia pode complicar e mesmo tomando todos os cuidados. Mesmo tomando todos os cuidados, a gente pode ter alguma complicação, tende a ser menor, obviamente, quando na mão de gente bem treinada, bem qualificada, né? Acho que é isso. Uma convivência pacífica hoje, uma troca de informações que eu acho que é bastante saudável. Eu, como mastologista, eu agradeço aos cirurgiões plásticos que um dia compartilharam o seu conhecimento com aqueles que me antecederam, para que eles fossem propagando esse conhecimento, né? É um conhecimento muito importante, assim, ele deve ser disseminado mesmo para que ele possa beneficiar todas as mulheres que têm câncer de mama e que precisam de profissionais habilitados a fazer a reconstrução da mama. Legal. Então agora já tá tudo certo, né? Entre nós. Estamos em paz. Mantemos a amizade? Mantemos a amizade, Luciano. Que alívio. Eu sabia que o Luciano ia Puxa sair bem, vida. Quase que eu pedi para sair antes um pouquinho. Pergunta do Vai. Acho que é isso, né, Igor? Acho que falamos bastante coisas, né, nesse mundo do câncer de mama e reconstrução de mama, Luciano. Agora é o momento que a gente vai para os avisos paroquiais. Opa! É um momento quase publicitário. Aproveite a vitrine, né? Luciano, fica à vontade agora de falar naquela câmera ali, suas redes sociais, quem quiser fazer uma avaliação contigo, até telefone de contato, fica à vontade. Beleza, muito obrigado. Bom, pessoal, se vocês gostaram da nossa conversa aqui hoje, né, e consideram que pode ser interessante consultar comigo e conversar comigo sobre alguma questão relacionada à sua saúde mamária ou mesmo ginecológica, vai ser um prazer imenso receber você lá no nosso consultório. O meu Instagram é @drlucianorangel. Tem também um Google Meu Negócio lá, que se você digitar Dr. Luciano Rangel, mastologista, vai aparecer ali. E o consultório fica aqui no centro de Florianópolis.
Também, se você colocar ali na internet o nosso site, o www.drlucianorangel.com.br, você vai obter todas as informações a nosso respeito, como contactar a nossa secretária, fazer o agendamento. E temos um perfil no Doctoralha também, uma plataforma de redes sociais de médicos. Muito obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema que eu gosto muito, que me comove há mais de 20 anos. Como sempre, a gente aprende, atualizou. Por favor, eu também, e muito honrado mesmo. Muito obrigado por esse convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos você ter aceitado o convite, foi muito bom, acho que foi bom para nós e para todos os pacientes que às vezes estão aí passando por isso, né? E às vezes tá lá, que nem o Wagner falou, passando por aquele período de luto e você vê que hoje, se você for bem tratado, chegar com diagnóstico precoce, dependendo do tipo de câncer, a chance de cura de câncer de mama é altíssima. Eu tenho história na família da minha avó, com 80 e poucos anos lá, descobriu um câncer de mama e está curada hoje, né? E tu vê, uma senhora de idade que por um acaso acho que o diagnóstico nem foi tão precoce assim e curou. Então, realmente a medicina mudou muito, né? Então, bem interessante para quem tá passando por isso. Foi confortável ouvir que 90% tem chance de cura se bem conduzido, né? Eu tenho paciente que eu operei em 2003, foi o ano que eu cheguei a Florianópolis e que eu acompanho até hoje, que está super bem, nunca teve nenhuma recorrência. Tenho paciente jovem que eu operei com 32 anos e que tinha uma preocupação muito importante, né, de perder a mama, de ficar desfigurado, uma mulher bonita, né, e que obviamente tinha preocupação com a sua estética, com a sua qualidade de vida, e a mama dela continua exatamente como era, perfeita, né, e ela tem a sua vida íntima preservada, né, sua qualidade de vida, de relacionamento. Então, tudo isso hoje é possível graças ao avanço do conhecimento da mastologia, da cirurgia plástica, né? Legal. E antes que eu me esqueça, eu queria agradecer também a nossa audiência, os nossos ouvintes hoje que vão dar coro aqui para a nossa conversa. Com certeza. Muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Igor, e tu, cara? Quais são as tuas redes sociais? Se quem gostou de ti quer marcar uma consulta? Bom, quem quiser marcar consulta com o Dr. Igor Rocha aqui em Florianópolis, o contato vai estar aqui na descrição do vídeo. As minhas redes sociais é @dr_igor.rocha. Então, pode me procurar lá no Instagram, lá também tem todas as informações. E você, doutor? Quem gostou de você, doutor Wagner? Bom, se alguém gostou de mim, o meu Instagram é nossa, esqueci. @cirurgiaplástica.drwagner. Eu tenho também um canal no YouTube, Dr. Wagner Santos, com outros vídeos sobre conteúdos de cirurgia plástica. E acho que é isso, né? É isso. Alguma mensagem final? Acho que é isso, né, Luciano? Acho que é Estamos isso. bem. Perfeito. Então, esse foi o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está procurando se informar sobre o universo da cirurgia plástica e temas relacionados. A gente agradece muito a atenção de todos e até breve.